muito bem-vindo a mais um episódio do Lobas Podcast. Estamos aqui com o nosso segundo episódio. Eu sou a Lorelai, a sua host de hoje, junto com a Bárbara, minha sócia. Oi, galera! E hoje nós vamos trazer para você aquele papo que a gente gosta. Lembra que a gente comentou que a gente fala de hábitos e tudo mais? Primeira coisa que a gente vai fazer então é trazer o nosso convidado, Leandro Salles, para a gente falar de saúde mental. Olá, minha gente! Tudo bem? Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível que a gente vai ter hoje à tarde. Maravilhoso, engraçado e fica aí até o final. Exatamente. Aqui é um papo sério sim e não, mas com toda a leveza possível, né? Com certeza, e falar de saúde mental hoje em dia é super importante, né? A gente conscientizar as pessoas. Eu acho muito bacana essa iniciativa de vocês da Simplifique, né? No podcast trazer esse assunto não só para os clientes de vocês, mas para todo mundo que tiver alcance de saber de saúde mental. Estou bem feliz. Perfeito. Seguinte, antes da gente entrar no nosso papo, porque a gente já sabe que na hora que começar aqui o papo vai longe, espero que a gente consiga fazer isso em uma hora, que é o nosso cronograma, mas eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que são a Aline da Closet Fashion, que traz os nossos looks maravilhosos, os nossos detalhes e os nossos acessórios. Agradecer a Camila, da Camila Rosansky Makeup Beauty, que deixa a gente mais bonita pra cá e pra fazer os nossos gravações dos episódios do curso, que vocês já estão sabendo que tem. Agradecer a Ousa, que também está patrocinando aqui as nossas falas, ajudando a gente numa melhora de comunicação assertiva e tudo mais. Quem mais? E, meu Deus, os mais importantes desse Brasil. Quem é? Ao Artung, que é um pessoal da nossa produção. Eu chamo eles de nossa Obrigado, produtores. Nossos produtores, editores da zoeira, da cerveja. É aqui, o Artung, que inclusive quero já destacar, eles têm um ambiente para você tanto gravar podcast, como fazer seus cursos, palestras aqui na cidade de Blumenau. E também toda uma equipe para fazer evento. Gente, os caras são infinitos, assim. Então, é isso. E também são nossos patrocinadores. Exatamente. Agora é o seguinte, pra gente começar, antes da gente desembestar falando, porque não é essa a nossa intenção, conta um pouquinho pra gente da sua história. Quem é o Leandro? Da onde você veio, pra onde você vai? Quem é tu na fila do pão? Me senti agora naquele programa. De onde eles vêm? O que eles comem? Globo Repórter. Nossa, Então, né? Meu nome é Leandro Salles, pra quem não me conhece, vocês aí a gente já se conhece há muito tempo, a gente tem uma história juntos, né? E sou psicoterapeuta, psicanalista clínico, a minha formação... Leandro? Não. Psicoterapeuta. Adoro. Nada contra os psicólogos, imagina, né? Mas somos profissionais que trabalhamos no mesmo ramo, que é a saúde mental, utilizando ferramentas e técnicas psicoterapêuticas, cada um dentro da sua abordagem, e a gente vai, na verdade, se complementando, se auxiliando nesse processo. A psicanálise clínica foi a minha primeira formação. Eu não trabalhava com psicoterapia, trabalhei durante 16 anos da minha vida com RH, gestão de recursos humanos. Aí tinha uma formação em psicanálise. Depois que eu saí de uma multinacional que eu trabalhava aqui na cidade de Indaial, eu acabei decidindo empreender. E nessa questão do empreendimento, a gente abriu uma agência de emprego, consultoria empresarial, comecei a trabalhar como vocês trabalham hoje, com muitos clientes de vocês, e ali eu fui fazendo o treinamento e a capacitação de colaboradores um por um. E eu percebi que eu não estava fazendo treinamento, eu percebi que eu estava fazendo terapia. E aí, interessantíssimo. Dentro disso, eu despertei para aquilo e falei, opa, peraí, né? Eu estou utilizando as ferramentas terapêuticas que eu já tenho conhecimento para fazer terapia nas pessoas. Eu não estou treinando, eu estou desenvolvendo a pessoa numa autodescoberta, no autoconhecimento, e dali, então, eu decidi migrar para essa área. Então, estou há 7 anos hoje trabalhando, né? Tenho clientes, aí eu sou muito grato a Deus por isso, em mais de 9 países, hoje eu acho que 10 países já que eu consegui. Nossa! Chiquérrimo. Chegou um paciente pra mim da Suécia. Não sei nem como é que diz. Mais de 10 mil pessoas aí que eu pude ajudar até hoje. Gravo cursos também, treinamentos online para que as pessoas possam ter acesso. Então, estou bem feliz e realizado com essa área que eu estou trabalhando. E eu trouxe para vocês... Oh, meu Deus! O meu lançamento pela editora Viseu, que é o meu livro sobre ansiedade. Chega! O legal... Chega! Eu quero a minha vida de volta. Gente, o legal de fazer podcast, a gente ganha presente, tá? Eu não sei se dá pra ver depois, gente. A gente vai mostrar pra vocês, assim, um pouco mais de perto. Esse foi um grande presente
da Editora Viseu, é meu segundo livro, né, lançado, e a Editora Viseu fez esse contrato comigo lá no ano de 2021 para 2022, eu estou muito feliz. Ano passado a gente lançou esse livro, e é um livro que fala exatamente sobre muito do que a gente vai conversar aqui, que é a ansiedade generalizada, e o tema é exatamente isso: eu quero a minha vida de volta, ou seja, como é que eu tiro a minha vida das mãos da ansiedade, como é que eu volto a viver de novo. Já tô ansiosa pra ler esse livro já. Pode falar isso? Ansiosa pra ler o livro? Pode. Tem a ansiedade boa, tem a ansiedade ruim, e é aquela coisa, a gente sabe que hoje a ansiedade e o avanço disso, que é talvez a depressão e outras doenças que possam acometer a nossa saúde mental, elas são as chamadas mal do século, né? Então, o que acontece? A gente percebe que a gente está vivendo numa sociedade onde estar ansioso, né, ter o transtorno de ansiedade está parecendo que é normal, mas não é. Aí, a nossa pergunta até pra ti, pra gente já começar a entrar no tema é verdade que a ansiedade e a depressão são mal do século, que tu recebe na tua clínica? Ou fala um pouquinho pra nós o que é, porque assim, ansiedade, acho que todo mundo tem uma ansiedade natural. E aí é tu que vai poder nos dizer o que é ansiedade natural, o que é uma ansiedade crônica. Então, hoje muito se ouve falar em ansiedade e a gente precisa entender o seguinte: se todos nós não tivéssemos ansiedade natural, nós não estaríamos mais por aqui. Opa. Porque é a ansiedade que nos garante a sobrevivência quanto espécie. Então, como seres humanos, a ansiedade ela faz com que a gente tenha a nossa sobrevivência, porque é ela que nos desperta diante de ameaças. Então, quando a gente está dentro de um ambiente ameaçador, quando a gente está dentro de alguma coisa que nos traz uma resposta de perigo, é a ansiedade que já atina aí esse sinal de alerta: opa, perigo está ali, e você precisa se preparar para algumas mecânicas que o nosso corpo, nossa fisiologia nos prepara, que é lutar ou fugir, né? E tem uma outra mecânica também, que a ansiedade acaba te apagando em algumas vezes, mas são essas mecânicas que a gente fala que são mecânicas de defesa. Okay. Essa ansiedade, a gente fala que é ansiedade natural. É aquele friozinho na barriga que dá quando a gente vai fazer alguma coisa nova, é alguma coisa que a gente não está conseguindo lidar, que é o inesperado. Agora, quando passa dessa linha e a pessoa vive numa preocupação excessiva e ela vive constantemente dentro de um exagero de pensamentos e de preocupações... Até de justamente não estar numa situação de perigo e achar que tá. Sim. O corpo dela tá entendendo que ela tá. Exatamente. Aí já são as crises de ansiedade. Então a pessoa não está numa situação de perigo, mas o corpo dela está entendendo que ela está. Por quê? Porque o pensamento dela levou ela a ter esse tipo de reação. E aí o que o organismo faz? Ele se prepara para lutar ou fugir. Então a pessoa está ali quieta, de repente ela tem uma crise de ansiedade. Veio do nada. Nunca vem do nada. A gente está pensando em alguma coisa, a gente está preocupado com alguma coisa, e a ansiedade patológica é exatamente essa preocupação excessiva. Hoje, você fez uma pergunta muito pertinente, Lorelai. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, né? Pela OMS. Uau! Galera, estamos num momento complicado. É bem o que o Dr. Augusto Cury fala, né? Você pensa, mas você não pensa só o que você pensa. Sim. Então, se não é você que pensa o que você pensa, quem está pensando por você? Deus. Que é a síndrome do pensamento acelerado, que é o que acontece hoje. Exatamente, por estar tudo tão rápido, tão a pronto momento, eu preciso responder, eu preciso fazer, eu preciso isso, tudo se tornou urgente. Então, se tudo é urgente, nada é urgente. Só que essa coisa do tudo ser urgente faz a gente ter essa sensação que seria da ansiedade natural e estar presente a todo momento. O tempo inteiro, porque você acaba colocando uma região cerebral, que a gente fala que é a amígdala cerebral, você acaba ligando essa sirene de alerta que a gente tem no cérebro, e ela fica o tempo inteiro nesse esquema que a gente fala que é o esquema de alerta, de vigilância. Então, esse esquema de alerta, de vigilância que se tem, quando se há essa cobrança excessiva, vou lá, no celular, que a gente tem o tempo inteiro, que você quer ver as notificações, que você quer quem curtiu, né? Quem deu um coraçãozinho ali, o tempo inteiro você está antenado nisso, você está ali com a tua amígdala cerebral trabalhando para que ela esteja antenada nessas questões. E aí, com certeza, o grau que a gente vai ter de ansiedade é muito grande e vai liberando constantemente para o nosso organismo adrenalina, cortisol, que são hormônios do estresse. É por isso que a grande maioria das pessoas hoje andam extremamente estressadas, e você pode ver que o povo tá bem pavio curto. Gente, eu te mando as notícias, né? A pessoa chega do nada lá numa loja, num negócio, e quebra tudo, e vai no trânsito, uma briguinha simples, ela bate no carro do outro. Eu falo: Leandro, o que tá rolando com esse povo, gente? Eu acabei de presenciar uma situação agora. Eu tava descendo ali pela Via Expressa de Blumenau, e um carro tava do lado do outro, aí eu vi as mãos pra fora, e dedo, e não sei o quê. Eita lasqueira. Aí a gente não é nada um pouco fofoqueiro, gente. Fofoca faz bem.
Faz bem pro coração. Faz. Fofoca do bem. Aí, não me venha falar que ninguém faz fofoca, que todo mundo faz fofoca. Todo mundo. E aí eu botei a cabeça pra fora do carro e falei, caramba, o que tá pegando? E o carro parou do lado do outro, desceram e começaram a discutir no meio de um trânsito do nada. Eu falei, gente, as pessoas, elas estão completamente descontroladas. Ou seja, a gente está com os nervos à flor da pele e isso está fazendo com que, infelizmente, a gente acabe tendo atitudes, comportamentos extremamente compulsivos e impulsivos. Sim. E aí a gente acaba se prejudicando com isso. E só, eu ia fazer só uma pergunta fora do roteiro, que assim, aqui é no pulo do gato. Aqui, sempre ele vai ser 100% seguido. Existe a tal da ansiedade do passado e do futuro? Isso é verdade, não é? Porque aquela pessoa que se preocupa mais com o passado, fica lá remoendo, aquela pessoa que está sempre preocupada com o futuro ou não? Ou tudo é transtorno de ansiedade? Como é que funciona isso? O transtorno de ansiedade, né? A ansiedade, primeiro a gente tem que entender que a gente tem 13 tipos de ansiedade diferentes. Opa, gente! Só. Dentre eles, a gente tem transtornos, né? Isso aí diagnosticado e classificado pelo DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, que a gente tem pela OMS. A gente segue esse padrão, né? Esse manual, para que a gente possa descobrir ali quais são os sintomas, né? E a gente consiga ter um diagnóstico preciso ali junto com o acompanhamento psiquiátrico, né? Do médico psiquiatra. E aí a gente tem ali pelo DSM o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, que é o mais conhecido. O TAG entra nessa questão que você falou das preocupações excessivas. Não é que a pessoa tem preocupação com o passado, com o futuro, não. A pessoa tem preocupação com tudo. Tudo é um exagero. Certo. Então ela se preocupa com tudo. Meu Deus, e aquilo que eu fiz? E se eu tivesse feito diferente? Já é um pensamento ansioso. E se aquela situação tivesse acontecido daquela forma? É um pensamento ansioso. Por que, então, que o fulano não me respondeu? Eu sou ruim, eu sou isso, aquilo. Exatamente. Já vai entrando em outras coisas também. Isso é o TAG que a gente fala. E aí a gente tem um transtorno de ansiedade social, que as pessoas têm dificuldade de lidar com as outras pessoas, né? Ambientes que têm que sociabilizar. A gente tem o transtorno, que é o TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático. Você passa por uma situação de um acidente, você fica com aquele trauma, e aí de repente, quando você vai dirigir de novo, você fica revivendo aquilo, ou você não quer mais dirigir por um tempo. Caramba! O coração acelera. Já né? tive. O transtorno de pânico. Já tive vários. Sério? O quê? Eu já bati o carro uma vez, né? Aí eu bati, quando eu tinha 18 anos. Aí eu bati o carro de frente para um muro e depois eu sempre tinha medo de andar em rua de barro. Porque foi onde aconteceu o acidente. É, exatamente. Mas gente, hoje eu já batendo não no microfone. Não dá nada. Mas já passou agora. Mas eu tinha muito isso. Tipo, chegava numa rua de barro e eu travava, assim. Era uma coisa bem louca. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. O TEPT, ele faz isso. Tem um transtorno de pânico que muitas pessoas conhecem. A crise de pânico em si, que é uma crise de ansiedade nível hard. Nossa Senhora. Você imagina, a crise de ansiedade já é uma coisa ruim. Você ter uma crise de pânico é uma simulação de que realmente parece que você está infartando, você está tendo um negócio, você vai parar no hospital. Muitas pessoas vão pro hospital, pro pronto atendimento, chega lá, faz um check-up, uma bateria de exame, não tem nada. Aí o médico vai lá, passa uma medicação, né, que a gente fala que é um psicofarmaco, a pessoa calma, volta para casa e descobre que tem ansiedade generalizada. Gente, mas o maior problema ainda é aquela coisa, a pessoa acabou indo lá e tudo mais, tomou o remédio e fala, passou, não preciso mais. Não preciso mais ver o que é isso. Porque se tem um grande preconceito, né, Lorelai? Hoje em dia, ainda com a saúde mental, as pessoas olham, e eu vejo isso pelos meus pacientes, né? Os meus pacientes, eles dizem assim, meu pai falou que é frescura, que eu vou me tornar uma pessoa fraca, né, se eu fazer terapia. Oi? Pelo contrário, você vai se fortalecer, né? Mas, pra que eu vou fazer terapia se eu não sou maluco? Gente, terapia não é coisa pra maluco, pelo amor de Deus. Aliás, pra mim, terapia é pra todo mundo. Eu acho claro que todo sim. mundo tinha que fazer. Vida. Um paciente meu de um país, que eu não lembro agora, chegou pra mim e falou assim, no Brasil não é obrigatória a terapia? Eu falei, oi? Adoraria. Porque lá onde ela mora é obrigatório a pessoa passar por um processo de terapia. Olha que coisa interessante. Gente! O autoconhecimento é uma coisa que liberta, entende? Exato. Muitas coisas que você não sabe que tem, que nem eu fiz terapia já há muitos anos e continuo ainda me aprimorando nisso. Mas eu fui descobrir que certas coisas que eu tinha de trava é que tinham acontecido dentro da barriga da minha mãe. Não tinha como eu responder pra terapeuta, por exemplo. Mas você lembra de alguma coisa que aconteceu? Claro que não, porque eu não tava nem aqui. Mas o fato de eu estar dentro da barriga da minha mãe, os estímulos que ela teve, emocionais, trouxeram essa trava pra mim. Exato. Tanto que, por que a gente traz essa parte dentro da Simplifique? Porque muitas vezes a gente vê que os nossos clientes, eles estão travados, às vezes, para conversar com o gerente, para resolver um problema, para olhar para o extrato
bancário, entende? E na verdade o problema não é os números. O problema é o que eu tenho de crença, traumas e coisas que vieram muito antes. E existe ansiedade financeira. Então, eu justamente queria te perguntar, a gente começar a entrar nessa seara que é, como é que o financeiro das pessoas influencia na questão não vou chamar na saúde mental, né, nos problemas, não só nos problemas, mas na saúde mental da pessoa, tanto pro bem como pro mal, como é que o financeiro influencia, e também como isso influencia nos relacionamentos, seja amorosos, amizades, etc e tal. O que tu pode falar pra nós sobre essa questão? Primeiro, preste bem atenção. Atenção para o que você tá fazendo agora. Escuta. Um dos grandes sinais que a pessoa talvez esteja sofrendo de algum transtorno ou que ela esteja sofrendo de uma dificuldade psicológica é a saúde financeira. Então, você vê uma pessoa descontrolada financeiramente, você vê uma pessoa que não está conseguindo dar conta das suas finanças pessoais, você vê aquela pessoa que vive enrolada e sai de empréstimo e entra em outro. E, gente, quem não tem empréstimo que atire a primeira pedra. Não é assim que funciona. Eu acho que tá tudo bem, né? Vocês sabem disso, né? A gente fazer todo esse processo, mas é aquela pessoa que vive enrolada. E aí você desenrola, ela vai lá e enrola de novo. Então, esse tipo de processo é muito comum estar presente em alguns transtornos, dentre eles o hoje tão difundido TDAH, né? O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então a pessoa que tem o TDAH, geralmente ela tem o transtorno de ansiedade generalizada como comorbidade, e o que vai acontecer? Essa pessoa não tem controle nenhum com finanças, ela vai gastando impulsivamente, ou às vezes você está ansioso lá no sofá e tal, bate aquela ansiedade, você não tem como controlar, sabe o que você faz? Pega o telefone, liga para o iFood, vamos pedir alguma coisa para comer. Ou você sai e vai comprar alguma coisa. Aí você se sacia. Por que isso acontece? Porque geralmente quando a gente está com o nosso organismo estressado, com muita com muita cortisol, adrenalina, noradrenalina no nosso organismo, o que vai acontecer? O corpo, ele exige que você tenha um pouquinho de dopamina, que você tenha um pouquinho de serotonina, que aquilo venha te dar uma sensação de alívio, de prazer. De bem-estar. E, gente, comprar, né? É bom demais, né? É bom. Fala sério. Bom. Quem não gosta de chegar no shopping, olhar pra tudo aquilo e você fala, gente, eu tenho dinheiro para comprar muita coisa. Mas olha lá, atenção, eu tenho dinheiro para... Exatamente. Mas então... O que a maioria das pessoas vou lá comprar porque eu sei que eu tenho ali um limite. No limite no cartão. Mas aí o que você está me falando esse transtorno, esse problema já está presente antes. Já. E o fato da impulsividade vai nos contar que ele tem isso ali. Exatamente. Tá. E também existe as pessoas, assim, porque cada um de nós temos uma limitação, uma dificuldade, né? Ou dificuldades e limitações, né? E uma das coisas que muitas pessoas têm, às vezes, é a ansiedade financeira, porque não sabe lidar com as finanças, né? Não foi educado para lidar com as finanças, né? Não aprendeu a lidar com isso e a pessoa tem medo de olhar para a conta, tem medo de pagar o boleto, quando chega o boleto a pessoa fica desesperada, e o que eu vou fazer? Meu Deus, eu não tenho dinheiro. A pessoa vive num ambiente, é aquilo que a gente conversou no início. A sirene de alerta da pessoa, que é a amígdala cerebral, olha para aquilo e fala, ei, lidar com dinheiro é perigoso. Aí a pessoa provavelmente deve ter pensamento assim, meu Deus, eu vou ficar pobre. Eu não vou ter dinheiro. O que vai ser de mim amanhã? Será que eu vou conseguir pagar essas contas? E meu cartão de crédito vai vencer? Pensamentos Gente, ansiosos. eu vou dizer, conheço uma pessoa muito próxima que tem essa dificuldade de lidar com o financeiro no ponto de... Você vai e fala assim, vamos falar de tal coisa que envolve financeiro? Ai, tô com dor de cabeça. Começa a surgir e nunca fala. Não, e nunca para, porque a pessoa passa mal. O corpo fala. Sim. Não, e tem muitas pessoas que falam assim, não, porque esses sintomas que tem, isso é frescura. Gente, não é frescura. Ansiedade, quando a pessoa tem uma crise ansiosa, a resposta fisiológica é real. O coração dispara, a pressão sobe. É horrível. É horrível. Então a gente não pode menosprezar um problema que é muito sério e que gera um sofrimento absurdo na vida das pessoas que enfrentam isso. Aliás, vamos parar aqui agora, bater na mesa pra dizer o seguinte, parem de falar, porque eu vi isso essa semana no Instagram lá, enfim, o tanto de pessoas que a gente segue, né, boas. E justamente essa questão de falar, mimimi, é mimimi. Mimimi é uma diminuição
do sentimento do outro. Quer dizer, não me aflige, mas então se te aflige é mimimi. Gente, não é. Uma das coisas que eu falo que as pessoas falam assim, não, mas você tem que ter mais empatia. O maior problema dessa frase do ter mais empatia é que se eu não sei o que o outro tá sentindo, como é que eu vou entender o que ele sente? Exato. Eu simplesmente tenho que respeitar. Ele tá sentindo? Beleza. Pode ser que eu não entenda o motivo dele estar sentindo, mas eu preciso respeitar que ele está sentindo aquilo. Perfeito. E a pior coisa que se pode ouvir também, nada contra a religião, pelo amor de Deus. Eu também tenho meu credo, acredito muito em Deus, mas a pior coisa que tem é quando a pessoa está sofrendo uma crise de ansiedade, está passando por um processo de saúde mental. Busque a Deus, filho. É falta de Deus, isso tá precisando um pouco mais de Deus. Vou passar mal aqui agora. Dá vontade da gente falar algumas coisas legais, mas a gente não pode. Não. Olha, a gente pode. Tem não coisa pode. que dá pra falar. Deixa eu falar um recado pra você que tá assistindo. Não perca o seu réu primário. Procure terapia, tá? Pelo amor de Deus. Gente, mas isso é muito real, assim. Quando eu escuto alguém imputar esses problemas, depressão principalmente, né? A depressão dentro da comunidade. Obviamente, vamos lá. Brasil, país extremamente religioso. Sim. Depressão dentro da comunidade evangélica é gigante. E é o 5º país mais depressivo, tá? Da América Latina. Pois é. Aí tu pega isso e tu chega lá, eles não dão tratamento, a pessoa não faz nada porque é falta de Deus. Nós temos também taxas aí de coisas piores, né? Como suicídio. O índice de suicídio, principalmente aqui na nossa região do Médio Vale do Itajaí, é altíssimo. Pois é. Na verdade, no ano passado, a gente fez uma palestra no Setembro Amarelo, eu e uma psicóloga em conjunto, sobre a importância da educação financeira para a prevenção ao suicídio. E quando eu começo a pesquisar certas coisas, eu gosto de ir a fundo em números. E quando eu descobri que uma pessoa pensa em se suicidar a cada 40 segundos no mundo, isso é um número altíssimo. Altíssimo. E daí a gente foi tentar entender dessas pessoas que tentam se suicidar. Primeiro que, se ela está na tentativa, normalmente ela está pedindo ajuda. Esse é o primeiro ponto. Com certeza. E quais seriam desses números, quais seria a porcentagem que a raiz de alguma forma é financeira? Porque beleza, eu terminei meu casamento, isso aqui, não sei o que lá, tô mal por isso, mas por que seu casamento estava ruim? Por que sua relação estava ruim? Por que você está depressivo? E de 40% a 65% eram por causas financeiras. Hoje, a grande... É um sim, muito alarmante. Sim, dentro dessa estatística do divórcio, uma grande fatia de divórcios hoje, principalmente no nosso país, é por conta das questões financeiras. E já que nós estamos falando sobre divórcio, não divórcio, gente, fiquem casados, separar, não sei. Mas como é que então tudo isso, financeiro, com as questões de saúde mental, influenciam então, né, nos relacionamentos amorosos? Você estava falando amoroso. Eu vou até complementar, porque na verdade, assim, também acontece de o fato financeiro, a pessoa começar a entrar numa pira tão grande de eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, então assim, acaba deixando a família de lado, relacionamento vai pro brejo, fica enlouquecido com aquilo, entra num estado de burnout, e daí tudo isso leva da ansiedade para depressão, para suicídio. Então assim, é uma cadeia. Sim. Né? É uma cadeia que, tipo, se as pessoas não dão atenção, acho que ou é frescura ou é mimimi e tudo mais, não conseguem ver que isso está acontecendo. Com certeza. As pessoas escondem até um certo ponto. Total. E hoje em dia, infelizmente, a gente vive numa sociedade de aparência, né? Depois desse advento das redes sociais, piorou mais ainda. Então, as pessoas vivem tentando buscar a validação dos outros, a aprovação dos outros. Então, você maqueia, você floreia a sua vida. Porque todo mundo tá no mundo perfeito. Todo mundo é lindo. Né? Meu Deus, no Instagram eu fico com inveja da galera. Todo mundo é feliz. Tem dia que eu tô querendo destruir a humanidade, eu fico, meu Deus, como pode eu, um terapeuta desse jeito? Porque eu vejo as pessoas, né? Eu faço, não, eu sou ser humano, eu sou uma pessoa de carne e osso e eu preciso entender que há essa dificuldade na vida. E as pessoas precisam começar também a trazer à tona o que elas estão vivenciando, seus sofrimentos. Por quê? Na grande maioria das vezes é como a Lorelai falou, a pessoa tá com um sofrimento absurdo ali, tá com a vida financeira bagunçada, tá acontecendo uma série de coisas, a pessoa não sabe como que ela vai sair daquela roda de ratos que ela se colocou e ela vai sofrendo calada, ela vai sofrendo sozinha, aí vai perdendo a saúde mental, chega um determinado momento que ela não tem mais força para lutar por si mesmo e o que ela vai pensar? Ela vai pensar em acabar com a vida. Ela vai pensar... Às vezes por medo de um julgamento, isso. Vou pedir ajuda, parece que eu sou fraco. É a necessidade de validação. Eu não posso deixar com que o outro pense que eu sou fraco. Eu não posso deixar com que o outro pense que eu sou uma pessoa derrotada. Então eu conheci pessoas que manteram negócios, manteram empresas, uma série de outras coisas assim, relacionamentos de fachada, simplesmente pelo fato de agradar aos outros, de falar para a sociedade, ó, tá tudo aqui, tá perfeito, nós somos empresários, a conta
totalmente estourada, falido, a relação completamente falida, mas vivendo aquela vida de aparência, tomando uma série de medicações, nada contra medicações, é importantíssimo, né, em muitos casos, né, graças a Deus pelo meu estalopram. E aí... Eu também. E aí, né? Meu, se acalme, calma. Ai, ótimo. Ah, você tá ainda no nível básico, ai que bom. Também, gente, Ah, eu já legal. tomo 10 miligramas no Não. estalopram. Anos de terapia, né? Ah, legal, mas eu também tenho, mas aí o estalopram, olha, tô brincando. Veja bem. Veja bem, né? Então, assim, olhando para essa situação é muito delicado, gente. Você vê as pessoas fracassadas, literalmente tomando uma série de medicações e infelizmente sem perspectiva de nada, sem saber como que vão reagir, sem saber o que fazer, e é cruel. E aí você vai procurar ajuda quando? Quando a vida já está praticamente totalmente detonada. E é isso que nosso país, em termos de cultura, tem de diferença de outros países mais desenvolvidos. Os países mais desenvolvidos que têm por essa cultura o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, as pessoas procuram isso para não ter problemas. Ou para saber gerenciar os problemas, ter resiliência, aprender a lidar com conflitos, inteligência emocional. Não, no Brasil não, a gente está no fundo do poço e procura ajuda. Não, a gente está no fundo do poço e continua cavando. Eu acho que é o contrário, aqui a pessoa procura ajuda quando ela já tá, e aí lá fora não, porque também, gente, não é tudo perfeito, a gente não tá falando que o Brasil é ruim nem nada disso, mas a nossa cultura, justamente, gente, são anos pra quebrar um paradigma de que terapia não é coisa de louco. E não quebrou ainda, e aí né? não quebrou, e assim, procurar desde sempre. As né? pessoas hoje, Não elas só estão procurando porque não tem alternativa, não tem saída. Ou a medicação e a terapia vai ajudar, ou a pessoa fica adoecida, porque o índice de transtornos mentais está absurdo. Eu tava vendo uma notícia, eu tenho TDAH, né, isso já diagnosticado de muitos anos, né, agora virou modinha. Tá todo mundo com TDAH, e não é. É excesso de informação, é excesso de coisa que a pessoa tá tendo ali na mão o tempo inteiro, o celular, e a pessoa tem uma exposição muito grande, ou seja, ela tem uma sobrecarga dopaminérgica que ela acaba se viciando naquilo. Mas, eu que tenho o transtorno, eu utilizo uma medicação, que é a Ritalina, todo mundo conhece. Caramba, tá em falta. Caraca. Não tem Ritalina. Caraca. Eu fui comprar e depois eu vi uma notícia, não tem. Aí eu fui procurar uma outra medicação, né, que, né, assim, que não é a Ritalina, mas que tem o mesmo efeito. Não tem a medicação. Gente. Então, para você ver... Então, como quem precisa mais? Como, exatamente. né, gente? Nossa. Além do uso discriminado que as pessoas têm, que aí é assim, ó, é o que o pessoal fala. Tem a Narcisa até fala uma coisa que eu achei muito engraçado num podcast, não, numa entrevista que ela fez, eu acho que foi numa live. Ela tava falando com a moça conscientizando pra gente não ficar utilizando remédio, aquela coisa toda. E o remédio que mais se usa no Brasil, essa mulher falando com ênfase, sabe? É o Rivotril. Como pode isso? Aí a Narcisa, Rivotril, eu amo! Traz minhas gotas, Agora as minhas gotas. As pessoas, elas fazem isso, elas camuflam suas dores emocionais através das medicações. Então, mas uma coisa que a gente pode levantar um alerta, na verdade, é o seguinte... o que eu percebo, a pessoa usa a medicação e ela vê que teve uma melhora. Sim. E daí o que ela faz? Ela para a terapia porque ela acha que ela tá num patamar ok, porque ela não quer enfiar o dedo na ferida, porque sabe que é doloroso, sabe que vai ter que sair da zona de acomodação. Então, assim, como eu prefiro tomar remédio pro resto da minha vida do que resolver o problema e poder desmamar. Entende? Exatamente então, isso. As pessoas não estão com coragem o suficiente para encarar o problema. E por que isso acontece, ao meu ver? Você falou das redes sociais e tudo mais. A gente passa Reels que dá 30 segundos e eles dão umas dicas desse tamanho. E a pessoa olha aquilo e fala, entendi, é isso que eu tenho que fazer. Entende? Porque não quer fazer 10, 12 anos de terapia, porque não quer ir lá estudar e realmente ver o que está acontecendo, fazer programas aprofundados, ou querem fazer coisa que é o tal do nosso primeiro podcast que a gente falou do virar a chave, porque agora eu sou outra pessoa. Isso não existe. Até uma pergunta interessante aqui, já levantamos. Leandro, polêmica, vamos lá. Esse negócio de virar a chave, conte pra nós, dentro do processo terapêutico, é assim que funciona? A pessoa começa uma sessão, tá boa? A gente vira a chave, instala o chip, tá tudo certo. Não, tô brincando. Não. Né? É que tem uma pessoa bem conhecida. Aqui, é que tem uma pessoa bem conhecida, bem difundida, que ela fala assim, bota o chip, tá tudo certo, vamos lá, a vida tá diferente. Não é assim. Terapia não é de um dia para o outro.
quem dera a gente pudesse fazer assim, nós seríamos todos ali, né, Abençoados discípulos de de Jesus. Aham. Mas não é assim que funciona. Terapia é um processo que exige de nós entrega e exige de nós um olhar profundo para as nossas questões. E isso demanda de tempo, demanda de reflexões, demanda desse olhar interno, sistêmico que a gente precisa ter pela nossa vida. Então, foge, gente, pelo amor de Deus. Onde é que eu posso olhar aqui? Tá aqui. Olha! Foge, mete o pé, como diz um bom carioca, sai fora dessa galera que fala que vai transformar tua vida em um dia. Cuidado com esse negócio de imersão, que em 3 dias tu vai voltar renovado, sarado, tu vai voltar o brilho de Deus. Não vai. Terapia exige que a gente olhe para nós e isso demanda tempo. Quantos anos você fez terapia? Faço, né? Porque na Aí. verdade o que acontece? Eu percebo que a terapia não vai te curar. Não. A terapia vai fazer com que você identifique, Com certeza. saiba quando é que ela tá vindo, quando tá acontecendo, quando é um trauma que não é, e como você fazer pra enfrentar aquilo. Mas aquilo existe. Porque as circunstâncias da vida são diferentes, é claro. A gente vai vivenciando cada dia uma circunstância diferente. E é exatamente isso. Em cada contexto. Dependendo do círculo social, dependendo da situação que acontece, vem o gatilho e tudo volta. Exato. A Bárbara Nossa. passou comigo por algumas situações que eu falei, eu preciso de ajuda, vem cá. Entende? Porque Verdade, gente. eu cheguei e falei, cara, eu preciso, porque eu me senti no momento que eu falei, eu não tenho força pra fazer sozinha. Uhum. E não é só a terapia nem nada, é quem são as pessoas que estão do seu lado? Elas estão Sim. ali pra te ajudar ou pra olhar pra tua cara e falar assim, você Perfeito. tá fazendo educação financeira pra quê? É só pegar crédito. Ou você tá fazendo Ai. terapia pra quê? Vai pra igreja. Entende? Igreja, sim, é importante a sua fé e tudo mais, mas eu falo isso por experiência própria. Minha família sempre foi aquela autoritária a ponto de, se você não for pra igreja, nem olha na sua cara direito. Existe uma corrente então, da... isso às vezes até gera um trauma da religião. Claro. Eu tive que desmembrar isso. Com certeza, com certeza. A gente acaba ficando meio, Exato. né, antirreligioso, vamos dizer assim. Existe o que tu tava falando? Existe uma... Eu trabalho dentro de uma linha, de uma abordagem psicoterapêutica hoje que se chama logoterapia, que é fundada por Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele levanta algo muito importante, que ele fala que a nossa vida ela tem que ir além do psiquismo, né? Então, ele fala que o homem, ele tem uma natureza quadrimembrada, que é a natureza biopsicossocionoética. É um palavrão. Aham. Ô, professor, escreve isso aqui embaixo, pelo amor de Deus. Joga lá, quem? Biopsicossocionoética. Que ele vai falar que o homem é um ser biológico, né? Ou Fato. seja, a gente tem que cuidar da nossa biologia, a gente tem que olhar para essa natureza nossa. Ele é um ser psicológico, ou seja, a gente tem que cuidar da nossa psique, deixar a nossa saúde mental em dia. Ele é um ser social que exige que esteja no meio, né, de social, enfim, de socializar-se. Sim. Né? Conseguir falar a palavra que é difícil. E também tem a natureza noética, que é a natureza espiritual do homem, que é aquela que busca o sentido da existência. É aquela que o homem tem intrinsecamente de descobrir qual é o sentido da sua vida. E ali entra a religiosidade, entra também o propósito de vida, a missão de existir, né? Então, essas 4 naturezas, elas precisam estar constantemente em equilíbrio. Então, eu não posso chegar ali, a trabalhar só a minha natureza noética, e agora eu tenho o sentido da vida, tá aí, meu E tudo corpo. é a igreja e só vou pra E igreja. onde é que tá meu corpo nessa história? Onde é que tá a minha biologia? E tá, Até o social, né? Que assim, Sim. entrando na seara da... Porque a gente conversa sobre um monte de coisa, né? Entrando na seara ali da religiosidade, até essas igrejas que realmente elas vão te isolar, elas vão te afastar Sim, hoje de existe pessoas muito que isso. são importantes, né? Dentro de seita, não vou nem falar religião, mas tem muitas seitas, né? Aquelas seitas malucas, mas outras que são vistas como igrejas, fica aí a polemiquinha. Mas que isolam as pessoas e ali também a gente tem uma quebra da parte social, né? Da Sim. parte família, etc e tal. Mas tudo isso a gente tá falando pra dizer o quê? Como a terapia, como você olhar pra si é importante, né? Sim, muito. E dentro da ansiedade, da depressão. Falamos bastante de ansiedade. Entrando um pouquinho na depressão, Tá. né? Esse processo, porque a ansiedade eu entendi ali, se eu estiver errada, que é aquela preocupação, Aquela euforia Eu já exacerbada. tive crise de ansiedade, pra quem não sabe, já. Ah, eu também, gente. Você também teve? Louco! Aqui só tem louco. Tá. Mas assim, e a depressão? Ela pode acontecer separadamente da ansiedade? Ela vem de processos genéticos, biológicos,
Ou só social? Como é que funciona isso? Todo e qualquer transtorno mental pode ter uma predisposição genética, né? Pode ser que alguém na família, pessoas, membros da família tenham aquilo e a herança genética acaba fazendo com que a pessoa nasça, venha com essa predisposição, né? Não significa dizer que a pessoa vai desenvolver o transtorno. Mas quando a gente fala de depressão em si, a gente está falando de algo que tem uma forte influência genética, sim, assim como a ansiedade. Porém, a gente também tem diversos transtornos depressivos. A gente não tem só a depressão como a gente conhece pelo nome. A gente tem um transtorno depressivo maior, a gente tem um transtorno depressivo bipolar, a gente tem a distimia. Então, a gente tem... só conhece a palavra. Como é importante o conhecimento, gente. Então, a gente tem diversos transtornos que a gente precisa analisar. O transtorno misto, que é o transtorno depressivo e ansioso juntos. Deus o livre. E geralmente acontece isso. Geralmente, a pessoa que tem TAG ou tem ansiedade, ela tem depressão junto. Olha só. Né? E aí acaba não sabendo, porque os sintomas são muito semelhantes. Né? A pessoa tem assim, porque geralmente, qual é o estereótipo que a gente tem de depressão? A pessoa que fica na cama minguada o dia inteiro. Só que não. Né? É o estereótipo, né? É o estereótipo, as pessoas pensam, tá depressiva porque ela tá tristinha. Depressão não tem a ver com tristeza. Às vezes eu posso estar extremamente depressivo e tô aqui rindo com vocês. É porque, na verdade, eu tô escondendo isso. E o que eu já vi, né, aconteceram 2 suicídios uma vez que eu soube. Você viu daquela jogadora que teve agora recente, foi ano passado, de uma gente, de uma vôlei? atleta, a de vôlei. Que ela se jogou do prédio. Aham. Ela estava participando de um podcast antes, extremamente sorridente, muito bem arrumada, maravilhosa. A entrevista dela foi perfeita. Leandro, de noite. Leandro, você tá com a gente? Fica com a gente, Leandro. Eu tô. Você vai comer depois, fica bem. Tô bem. Então, assim, ela acabou tirando a sua própria vida depois, assim, de uma forma surpreendente. Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer, porque ela tinha lançado, eu acho que um produto ou livro, não lembro agora, semanas antes, ela tava, bombando e de repente, tchau. E é aquela coisa que a gente fala, né? Então preste atenção nos sinais, porque existem coisas que a gente pode tentar ver se aquela pessoa tá bem ou não, principalmente os mais próximos. Sim. Porque quando eu tava falando do negócio do suicídio, foi quando eu tava na faculdade, era um estudante que simplesmente estava lá e no outro dia ele não tava mais. Entende? E não era perceptível isso. Sim. E é uma coisa assim, a maioria das pessoas que diz que quer ou que se mostra, ela tá ali tentando salvação. Agora, a pessoa que já tá muito no fundo do poço, ela simplesmente faz. Simplesmente vai e faz, exatamente isso. É interessante que às vezes a gente tem pessoas sofrendo, tá? De sofrimento psíquico absurdo do nosso lado e a gente não faz ideia. Não faz, que você conversa, vê... bota pra fora, não guarda, porque guardar é a pior coisa. E assim, ó, posso falar uma coisa séria? Não seja a pessoa que fala assim, você tá triste, aí vai dar uma caminhada na praia. Se a pessoa soubesse o que ela tem que fazer, tu acha que ela não ia fazer? Obviamente que você caminhar na praia vai te fazer legal, vai te fazer bem e tal. Vai te dar, legal, pegar um solzinho e tal, mas isso não vai resolver quem está passando por um sofrimento psíquico. Exato. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que a gente fala para as pessoas, né? Os conselhos que a gente vai dar, por isso que terapia não é conselho. Então para com isso. Tem um meme na internet, tinha lá a casa das amigas para eu desabafar e a terapia. A menina foi para casa das amigas. Nada contra de ir para as amiguinhas. Pode conversar, você pode ter pessoas de confiança e deve para que você desabafe. Mas para tratar da sua saúde mental, só o processo terapêutico com profissionais qualificados. Cuidado com esse povo estranho, tá? Tem muita gente estranha hoje dizendo que faz terapia e quando tu vê lá... Vou dar um exemplo. Uma paciente chegou no meu consultório dizendo que ela foi fazer uma técnica terapêutica e que a mulher... Avançada. Não, geralmente tem uns nomes assim, né? Tem os nomes. Tem um nome legal. Tem. E aí ela chegou lá e aí a pessoa falou ela tinha perdido o seu esposo, e ela estava muito abalada, em processo de luto, e de repente a pessoa baixou o espírito do esposo ali e o esposo conversou com ela, pegou uma tipo ghost, tá? E de repente ali ela começou a conversar. A mulher, se beijaram, é igual um ghost. Né? Que a mulher veio me procurar depois abalada, porque ela beijou uma boca de uma outra mulher. Enfim, ela tem os seus motivos de estar abalada, né? E aí, porque agora eu tô com mais saudade ainda do meu marido, eu tô mais desesperada ainda, e não sei o que. Eu senti que era meu marido que estava ali, ou seja, a pessoa fez um trabalho tão
absurdo no psicológico da pessoa que a pessoa acreditou literalmente que o marido dela estava ali. Para com isso, que terapia não é bruxaria. Vamos parar com esse negócio. Não, e tem um outro negócio, né? Tu quer ir para um centro espírita, tudo Vai. bem. Eu acho que assim, é uma coisa. Agora, ir para uma terapia, que lá se traveste... Se eu quero... Ó, é igual eu fui. No outro dia eu tive uma experiência, que você falou de centro espírita, eu achei incrível. Eu tive uma experiência de psicografia da minha mãe. Eu achei incrível aquilo. Eu nunca tinha tido uma experiência assim. Que eu fui criado dentro do cristianismo, mais cristianismo católico e evangélico. Não o cristianismo ali do kardecismo, né, o espírita. E aí eu falei, cara, que coisa interessante. Beleza, mas não é terapia, gente. Não faz as coisas desse jeito. Porque você pode prejudicar muito a vida de alguém. E sem contar que essas pessoas, que nem a gente viu aqueles vídeos, né? A gente riu muito, que a gente se manda as coisas, tá, gente? A gente viu o vídeo daqueles caras fazendo o tal do negócio, passa a mão assim, a pessoa... Agora tá na moda, que é o magnetismo. Aí... Vem do mesmerismo. Gente, só que assim, ó, pra mim, isso ali é abuso. Abuso com outro nome, né? Porque tem alguns que chegam a tocar, que nem essa mulher que chegou a beijar, quer dizer... Aonde a gente já começa a sofrer um processo de abuso dentro disso tudo, né? Então, eu acho que assim, gente, terapia não é nada disso aí. Terapia é um processo que você vai, né? Fala pra nós. Eu vou dar uma dica, gente, pra vocês. Você viu que o profissional tá meio perturbado das ideias? Sai fora. Demite. No meu processo de terapia, eu passei por 4 terapeutas até achar algum que fizesse sentido pra mim. Entende? Porque também tem aquela coisa, existem várias linhagens dentro da terapia que pode fazer sentido pra você ou não. E eu vou te dizer uma coisa, Lorelai, que eu acho que é importante deixar claro pros pras pessoas, né? O psicólogo é um profissional que é qualificado para poder fazer a terapia, aplicar o processo psicoterapêutico? Sim. O psicoterapeuta é um profissional qualificado? Sim. O psicanalista clínico é um profissional qualificado? Sim. Não é algo exclusivo da psicologia clínica. Porém, a gente tem que entender o seguinte, que nenhum dos 3 é o alecrim dourado. A gente tem que entender que existem terapeutas qualificados e desqualificados, indiferente daquilo que ele carrega como nomenclatura. O importante é você saber se ele tem uma boa formação, se ele tem uma boa índole, se ele tem um bom potencial de pacientes que ele atende, que tem resultado e que tem esse processo acontecendo. Vou dar um exemplo de mais um caso que eu peguei. Uma pessoa que estava com crises financeiras na relação. Olha que interessante. A gente falando de finanças, né? A relação estava muito abalada pelo financeiro e o marido não estava mais conseguindo ter relações sexuais. E a pessoa estava desesperada, porque, poxa, é comigo. A mulher geralmente fica com a baixa autoestima, né? Então, é comigo, tá tudo errado comigo, meu marido não me quer mais. O ser humano, né, a profissional, chegou para ela e falou assim, filha, faz o seguinte, para esquentar a relação, vai lá, compra um vibrador. Faz sozinha com o vibrador e se o marido, se você ele ver isso e achar que ele é interessante e que ele ficar com ciúme do vibrador, ele vai te procurar. A mulher saiu de lá arrasada e veio me procurar também para poder fazer terapia para consertar isso. Gente, por favor, se a pessoa falar isso para você, não xingue, não perca o seu réu primário, mas sai fora. Mete o pé que isso aí não tá certo. Eu acho que a gente sempre sente lá no fundinho do coração, assim. Sim, quando tá estranho. Quando tá estranho. Quando você pensa, nossa, mas que estranho esse conselho, né? Será que eu devia procurar outra pessoa? Acho que Se a pessoa... Isso é uma coisa que você falou que eu achei ótimo. A pessoa começou a te dar conselho, sai fora. Terapia não é conselho? Não é conselho. Perfeito. Mas agora, olha só, terapia não é conselho, mas nós vamos pedir. Ai, meu Deus. É o seguinte, ó, a gente vai entender o que? A terapia é um processo e não é em uma hora que a gente vai conseguir falar sobre isso, mas existem algumas coisas que podem sim, no seu dia a dia, ajudar você a amenizar a parte da ansiedade crônica e tudo isso. Por exemplo, eu faço o curso do Pedro Calabrese, que é um neurocientista maravilhoso. Amo. Pedro, amo. Neurovox Clubs. E o que acontece? Eu, obviamente, como estudante, a primeira coisa é aplicar em mim. Sim. Obviamente. Aqueles loucos. Pedro, me nota! Ela tá tentando... Pedro, ela tá tentando faz tempo. A Lorelai te ama. Você é parceiro da Simplifique, por favor. Mas vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa é, você aprende, aplica, vê se funciona e depois sim, você disse sim ou se não. Mas coisas que pra mim funcionaram muito bem. Rotina, ter horário para as coisas, fazer as coisas, aquela coisa. Sim. Coloquei na agenda, levanta e faz. Por quê? Perfeito. Porque faz com que a sua procrastinação fique um pouco mais... Disciplina. Né, exacerbada. E outra coisa, alimentação, eu tive que mudar
drasticamente, porque assim, a gente sabe que tem coisas que são ansiolíticas, que são depressivas, que vão afetar o seu metabolismo. A parte do sono, porque eu era, principalmente depois que eu voltei a ser solteira, né? Eu tava, achando que 24 horas eu podia dormir 2 horas. E sim, isso afeta a parte do psicológico. Então, hoje em dia, eu continuo saindo? Continuo, mas eu seleciono quando eu vou fazer isso. Legal. Exatamente para fazer outras coisas. Então, o que era? E a parte da inteligência emocional que eu já fazia. Então, na verdade, a parte de rotina, nutrição, sono, tudo isso. Como é que essas coisas realmente podem ajudar no processo de você voltar a ter só a sua ansiedade biológica e não a crônica? E não só isso, né? O que a gente não quer são conselhos, não queremos conselhos. A gente quer coisas práticas que, por exemplo, a terapia a gente é definido, aqui dentro desse podcast é definido, terapia obrigatória, ponto. Mas assim, para além da terapia, o que a pessoa pode fazer no dia a dia? O que ela pode, não, o que ela deve. O que ela deve. Exercício físico. Era isso que você queria falar. Para quem sofre de ansiedade, depressão ou qualquer tipo de transtorno mental, exercício físico é fundamental. Obviamente que você for fazer exercício físico, você tem que passar por uma avaliação médica, você tem que ter, né, todo um procedimento para que você faça isso. Mas só para vocês terem ideia, uma caminhada de 20 minutos todos os dias já faz uma revolução na vida da pessoa. Claro que existem transtornos, como o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico e outros, que vão exigir que o exercício seja um pouco mais pesado, mais puxado, né, de alta intensidade, para que a pessoa tenha realmente uma liberação de todo aquele cortisol, daquela adrenalina no organismo, mas o exercício físico é fundamental. Fundamental. Não, até aquela coisa, às vezes ela conseguir levantar da cama e fazer 20 minutos de caminhada, ela já se sente capaz de. Meu Deus, nem fala. Existem artigos científicos, se você quiser pode pesquisar no PubMed, você vai pesquisar artigos científicos lá que vai comprovar e dizer sobre a eficácia dos exercícios físicos que se equiparam muitas vezes ao mesmo efeito que muitos psicofármacos, muitas medicações têm no organismo da pessoa. Olha que importante. Sim. Né? Eu até vou dar uma puxada aqui para sua sardinha. O Leandro, ele tem um processo, como é que é o nome do seu curso? Florescer? Método Florescer de autoconhecimento. Método Gostou Florescer... da voz? Vai, de novo. Método Florescer de autoconhecimento. Nossa, é uma voz suave. É uma voz... Em atuação, nosso locutor. Gente, esse homem já foi de um tudo. Depois a gente fala disso. Epa! Isso é um podcast ou uma casa de... Calma. E aí, no teu método, eu até vi que tem aulas extras, né? Tem. Gente, eu achei muito interessante. Não é porque é nosso amigo, cliente e eu sou cliente, mas a parte até da yoga, né? A parte de meditação e tal. Sim. Isso também é algo que pode ajudar? Muito. Meditação e mindfulness, que o mindfulness é o quê? É um processo parecido com a meditação, mas vamos dizer que é uma meditação científica. Né? É um processo parecido com a meditação, que você exerce atenção plena no aqui e no agora. Então, o mindfulness, você praticando mindfulness, virando uma pessoa que faz essa prática diária, você tem uma redução abrupta da tua ansiedade e tem artigos científicos comprovando que o mindfulness também reverteu quadros de ansiedade e depressão em muitas pessoas. Você precisa estar no momento presente, Sim. né? E ela é guiada? Como é que é? Desculpa, isso é uma dúvida minha. Não, existe sim. O mindfulness. Hoje em dia, você entra no YouTube, você encontra de tudo, né? Tem que ter cuidado com isso também. Mas existe, se você quiser ver técnicas de mindfulness e meditação, eu acho muito bacana o canal do Fábio Lima, e eu acho muito bacana também o canal do Dr. Marco Abud, que é um psiquiatra, para mim, assim, sabe, de mão cheia. Ele fala muito sobre isso, ele explica a mecânica do mindfulness no organismo, né, como que esse processo pode te ajudar a se libertar da ansiedade, da depressão. Então, assim, praticar meditação diariamente, você ter uma rotina organizada, você ter metas, objetivos bem estabelecidos e bem esclarecidos para você, né? Você tentar levar a vida com um pouco mais de leveza, né, gente? Porque as pessoas levam a vida muito pesada, levam tudo muito a pé da letra. Sim. Né? Então, levar um pouco mais de leveza e entender que daqui a pouco a gente está partindo dessa aqui para um outro plano. Não, e é uma coisa, entender que as coisas boas acontecem, as coisas ruins acontecem, e se você olhar para ruim com raiva, com ansiedade, tudo não vai resolver o problema. De forma nenhuma. O que eu posso fazer para resolver? É isso. Eu fiquei tentando imaginar depois, né, que eu vim, eu faço reflexão de tudo. E aí eu tava... A gente vai fazer terapia, a gente fica analítico. Eu faço assim, a minha terapeuta, ela me chama a atenção, Leandro, você tem que parar de ser muito técnico, você acaba fazendo a sua vida ser muito técnica. Beijo, Jennifer.
Pra você. Obrigado por não me deixar perder meu réu primário. E aí, o que acontece? Adoro. Eu tava olhando ali aquela situação e fiquei refletindo. Eu falo, gente, que coisa interessante. Pra que serviu essa briga? Pra nada. Aquilo não vai levar ninguém a nada. As pessoas só se estressaram, só se incomodaram, se ofenderam e nada foi resolvido. Liberaram um monte de coisa dentro delas que vai fazer... E aí? Coisas ruins, né? Liberaram coisas ruins, assim, que vão levar o dia inteiro pra aquilo... Então, gente, Enfim. leve a vida com um pouco mais de leveza. Seja uma pessoa que olha pra vida. Aproveite as coisas pequenas da vida. Eu sempre digo para os meus pacientes, olhe para as coisas pequenas da vida, para as pequenas e mais simples coisas. É ali que você precisa entender que há um sentido em tudo aquilo. Poxa, você fez vamos lá, fizemos aqui essa reunião de podcast. Cara, não temos dinheiro, por que a gente não vai comemorar com um Guaraná e uma bolacha Maria? Tá tudo bem. O importante é que você comemore, porque alguma coisa deu certo, é um sonho que foi realizado. E a vida continua, então a gente precisa olhar para a vida com essa leveza, com essa naturalidade. Isso vai nos ajudar muito a ter mais saúde mental e colocar nossa cabeça em dia. Que lindo isso, ficou muito bonito. Obrigado. E assim... Muito obrigado. Assim, ó, já aproveitando que eu falei do método Florescer, que a gente tá indo aí pra nossa reta final, pra pessoa que ela não tá nesse momento, porque a gente sabe também, a gente não é retardado, que a gente é de finanças, né? Ei! A gente é retardado. Nós somos de finanças. A gente sabe... Deixa eu olhar a cadeira aqui agora. Nós sabemos que às vezes o valor não é acessível naquele momento para aquela pessoa, mas ela tá precisando. Sim. Começar com um método como o teu ali, que a gente entende que ele é um método um pouco mais custo-benefício um pouquinho menor. Eu vou dar então outro exemplo aqui, muito legal, que eu acho que vai poder ajudar o pessoal. Pega essa, hein? Anota aí, caneta. Lá no meu Instagram, você vai encontrar no link da bio ou no Instagram do Mude para Evoluir. Você vai encontrar. E na das meninas ali, ela vai dar um jeito lá de colocar para vocês. Vai botar. A edição ali, o moço vai colocar lá. Aí, eu lancei um curso que é uma jornada chega de ansiedade, baseada no meu livro. Essa jornada, eu fiz essa jornada justamente por não conseguir estar atendendo a demanda de pessoas que sofrem de ansiedade. Né? Então, o que eu coloquei nesse curso? Eu coloquei 30 videoaulas já gravadas, eu coloquei 5 e-books, 3 apostilas e eu faço encontros quinzenais com um grupo de pessoas que estão ali dentro desse processo, ensinando técnicas bem pontuais da terapia cognitivo-comportamental, da logoterapia, da análise existencial, para que vocês consigam lidar com a ansiedade, né? Então, reverter esses quadros de ansiedade. É uma terapia? Não. Mas é um material muito rico. É um caminho. E que é um início, é um caminho. E o precinho que as meninas das finanças vão aprovar. Mais uma coisa que as pessoas falam assim, mas eu quero fazer a terapia só eu. Eu quero fazer a parte da educação financeira, eu quero que seja personalizado só o meu caso. Mas sabe o que eu percebo? Que quando a gente faz isso em grupo, quebrar o tabu e falar... É lindo! É uma partilha linda! Ver a evolução do outro e muitas vezes eu olho e falo, cara, como é que você conseguiu isso? Me ajuda? Eu tenho um grupo de apoio para pessoas ansiosas que hoje tem quase 200 pessoas. Você vê o relato das pessoas ali, das coisas que elas passam, você fala, caramba, eu não tô sozinho. Exato, porque às vezes você acha que esse problema é só meu e não é. Exatamente isso. E é legal, eu falo disso porque eu acho que pode ser um caminho, né? Sim. Então tu tem o Chega, eu quero minha vida de volta, tu tens o processo, né? De ansiedade. E o método Florescer, então, é outra coisa. O método Florescer, na verdade, o que eu fiz? Porque na minha cabeça era o mesmo. Então tem dois. Caramba, que legal. Tu tem mais de um. Claro. Tu tem vários. Claro. Não, agora sem, Se né? a gente for abrir um portfólio de serviço, tá, O leque. Não, o método Florescer, o que é? Na verdade, como eu fiz algumas formações em relação a abordagens psicoterapêuticas, eu elaborei uma metodologia que hoje eu aplico nas minhas consultas, que funciona da seguinte forma. Você me procura com a tua demanda. Então, Leandro, eu estou sofrendo de ansiedade. Dentro da consulta que eu faço de avaliação inicial, eu vou analisar o que é que eu vou utilizar de ferramentas que eu tenho disponíveis e eu elaboro dentro da metodologia, que é o método Florescer, como que vão ser as nossas sessões, o que vai ser estruturado ali dentro, o que a gente vai trabalhar, quais ferramentas terapêuticas que nós vamos precisar utilizar, quantas sessões que a gente vai fazer. A gente vai começar por quê? A gente vai começar pela análise existencial ou a gente vai começar por técnicas da terapia cognitiva? Com esse paciente eu vou ter que utilizar a psicanálise ou com esse... Então, como eu tenho essa junção,
Eu tento fazer de uma forma harmoniosa para o paciente, que o processo terapêutico seja algo não só customizado para ele, mas que seja uma experiência que ele vai gostar. Que ele consiga se sentir acolhido naquela experiência e ele consiga se sentir assim, poxa, me identifiquei, gostei, é isso que eu quero. Então, eu vou utilizando o processo da metodologia, que é o método Florescer, para isso. Ah, entendi. Então, o outro que é o em grupo, o Chega de Ansiedade. O grupo Chega de Ansiedade, Tá, que eu elaborei, legal. um projeto tipo... Era esse que eu queria falar antes, mas já falamos todos, tá tudo certo. Tá tudo certo, gente. E aí, pra gente começar a entrar na reta final, porque, gente, o tempo urge, como diz o meu querido Beto do Crime S.A., que eu amo ele também, um dia ele vai me notar. Antes da gente... Calma, é um Olha, canal. ninguém fala pra mim, o Leandro vai me notar. Ainda! Amado, gente, eu vou pedir... A gente vai pedir depois pra colocar em todos os Instagrams aqui pra seguir. Quantos seguidores você tem já, meu querido? Eu tenho pouco. O meu Instagram... Eu fiquei chateada, Não, hein? tu tinha 20 mil? O quê? Não, o meu Instagram no passado foi hackeado. Derrubaram meu Instagram com 37 mil seguidores. Tá louco? Pra você que derrubou meu Instagram. Tô com raiva de você até hoje. A vida devolve. Terapeuta também se irrita, hein? Não passa na minha frente, não. 9 anos de Instagram. Gente. Assim, que subiu. Conteúdo, tudo orgânico, bem, lindo. tá tudo certo, a vida que segue. Aquela coisa, Já passei por essa. essa Todo o seu conhecimento tá aí dentro, a gente consegue Tá tudo reconhecer, certo. Tá tudo bem. A gente já tá com o Instagram de novo ali, com 3 mil e poucos seguidores. Vamos começar Eu tudo acho de legal novo. o pessoal seguir, porque o Leandro, gente, é uma máquina de postar coisa, que assim, ó, eu não tenho essa capacidade. Ele posta muita coisa gratuitamente, Sim. que as pessoas também podem estar usando para auxiliar no seu dia a dia. Entra naquela questão que eu falei da natureza noética, a natureza espiritual. Então, hoje, a profissão que eu exerço, ela não é só algo para me trazer o sustento. Claro que eu quero dinheiro, quero ficar rico, com certeza milionário, quero passar de carro maravilhoso em Balneário Camboriú, claro que eu quero, todo mundo quer. Porém, é um propósito de vida. Né? Então, para mim, hoje, o ter dinheiro através da minha profissão é cumprir um propósito, é cumprir uma missão, é aquilo que dá sentido para o meu existir. Então, eu já levanto motivado, feliz porque eu estou cumprindo esse papel na vida de outras pessoas. E não tem nada mais gostoso que você ver as pessoas mudando a vida e falando pra mim, tá diferente, nossa, acordei melhor, não sei o que. Eu falo, uau, cara, que legal isso. Que massa. Lorelai, e quando chega lá os nossos pacientes, que são os nossos clientes, quantos clientes você já indicou pra parar a terapia, pra economizar? 0 pessoas. Na verdade, a gente fala, isso não é gasto, Isso é verdade. Existem alguns pacientes meus que são, né, cuidados financeiramente aí por vocês. E que eles falam, elas meninas sempre falam, terapia é prioridade. Eu digo, namastê. Namastê. Gente, é sério. Nós, além de jamais indicarmos o corte da terapia, que é um investimento, ainda nós orientamos os clientes a buscar terapia. Quem é nosso cliente sabe, pode comprovar. E tem cliente que a gente não pega e fala, primeiro você vai gastar com terapia, depois você volta. Isso porque aí. isso é uma das coisas. Dentro do nosso método, a gente tem a parte de hábitos e tudo mais, mas eu deixo muito enfático para as pessoas. Eu venho aqui, eu consigo te ajudar a identificar. Mas o tratamento, você tem que procurar alguém especializado, porque talvez a pessoa nem saiba que tem. É verdade. Uma coisa é a pessoa que está vindo e que ela nem sabe identificar que ela tem isso, que ela precisaria de uma terapia. Sim. Então a gente vai e ajuda na identificação e a partir daquele ponto ela tem que evoluir para um outro profissional. Então a terapia é uma coisa que a gente indica em todos os momentos. Sim, e eu falo, gente, você postou essa semana, né? Gostei. A terapia de umas 6 pessoas, ela ia me dar alta da minha terapia. Cara, pensa bem, olha pra mim e agora pensa, Sério? reflita. Se aquelas 6 pessoas que te incomodam, sabe aquele grupinho? Você Aquele. tem vontade de botar assim no caldeirão? Imagina se essa galera faz terapia. Meu Deus, gente. Você não ia querer mais fazer. E pra gente finalizar com chave de ouro, que a gente ganhou presente, tá? Tá disponível pra comprar onde esse livro, Leandro? Todas as plataformas de marketplace do mundo. Nossa. Tem a Então, Amazon, nojo Shoptime, esse cara. Americanas.com, está em um monte de lugar aí que negócio de livro, de e-book. Você pode massa. comprar eu não sei, gente, eu sei que são mais de 25 plataformas que tem. Legal. Que é distribuído pela Editora Viseu. Beijo, Editora Viseu, lindos, maravilhosos. E você pode comprar, adquirir tanto no físico, né? Que eu gosto de livro físico, gosto de rabiscar, gosto de fazer muitas coisas. E também na versão digital, e-book, você pode comprar. Ok.
Mas chegou a nossa hora De te de dar estar no presente. Ai, gente. Porque sim, agora o nosso podcast tem alguma coisa personalizada. Muito Pra você obrigado. colocar na sua vida e lembrar dessa participação. Que, Com certeza. olha, eu vou te dizer que, eu não sei se você lembra, mas lá em 2019, quando eu cheguei aqui, você foi um dos primeiros que participou lá do projeto Let's Organize, lembra? Claro, meu Deus. Gente, a nossa história é longa. Verdade. A gente vai lembrar de muitas Muito pra obrigado, contar gente. histórias. Vou lembrar, sim, desses momentos maravilhosos, né? Que eu já passei pela mão das duas, né? Exato. Nossa, assim, passou. Ei! Passou na nossa mão. Ei! Epa, de novo, volta lá. Epa! E aí eu quero dizer uma coisa, né? Só quem participou do podcast é que vai ter esta caneca, porque ela tem não só o Simplifique, como o Lobas Podcast ali atrás, então só você, só os participantes ilustres. Leandro Minota! Gostou, né? Então, Adorei. assim, quero agradecer muito Muito aí a tua obrigado, presença. meninas. Gente, ele veio importado de outra cidade. Temos mais Quando eu gente olhar pra importada. essa caneca, eu vou lembrar. Não vai passar o cartão de crédito. Vou botar do meu lado. Adorei. Pode levar, deixar em todos os lugares. Tá. Não, a gente quer realmente agradecer por ter vindo, por ter Gratidão. compartilhado, assim, um pouquinho do conhecimento, que a gente sabe que 1 hora, 30 segundos de rios não é nada. 1 hora não é nada. Então, assim, a gente teria que ficar dias para fazer algo interessante, mas a gente deu aí todas as indicações, onde vocês podem encontrar o Leandro, buscar ali os conhecimentos que ele tem para oferecer, tanto pagos como gratuitos, enfim. E é isso por hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, gente, pelo convite. Conversa muito gostosa. É sempre bom estar, né, conversando sobre saúde mental. E contem comigo sempre que precisarem. Sucesso para vocês. Fechou. E olha, gente, não esqueçam, cuidem da sua saúde mental, falem com as pessoas, abram o seu coração, porque olha, nada melhor do que levar a vida assim, ó, de uma forma leve, porque terapia Leve. é vida. Sua saúde mental importa. Exato. Importa e não perca os próximos episódios do Lobas Podcast. Valeu, tchau! Tchau.